Entrevista. Tudo bem, Eduardo? Muito bom, Nelson. Eu queria compartilhar então com os telespectadores do Visão Espírita, né, a felicidade de estar aqui junto com vocês nessa Semana Kardeciana. Você pode crer que a satisfação maior é nossa, viu? O Yashiro ou Eduardo? Eduardo. Eduardo. Yashiro, ok. Eduardo, você faz palestra, inclusive várias palestras, e hoje você focou, inclusive, a evolução moral, né? Então a nossa pergunta é o seguinte: Kardec explorou bem a história da evolução moral e a evolução intelectual. Qual que caminha antes? Olha, ele descortinou também toda uma variedade de caminhos evolutivos, né? Tanto é que há incontáveis planetas, incontáveis civilizações e sociedades no universo. E há muitas alternativas, né? Por isso que Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai. Mas eu acho que é interessante a gente olhar o planeta Terra como é que está hoje. Se a gente sintonizar os telejornais, a gente vai perceber que a parte intelectual nós estamos muito bem, porque a gente tem muitas conquistas, muitas descobertas, muitas novidades, tecnologia sobrando, mas de relacionamentos nós estamos muito mal, porque é muita guerra, muita briga, muita discórdia, né? Muitos problemas onde as pessoas se prejudicam uns aos outros. Então, se o planeta Terra fosse o contrário, ou seja, todo mundo bonzinho, mas intelectualmente pouco desenvolvido, seria o caminho intelectual que seria necessário, mas não é essa a nossa situação. Nossa situação é um planeta onde está muito bem de intelecto, mas está mal ainda de coração, né? É isso que está precisando. Ok. Dentro desta linha, a gente poderia engatilhar uma citação de Emmanuel. Emmanuel, ele diz que um dos maiores arrependimentos dos espíritos quando chegam do outro lado é não ter aproveitado bem o seu tempo. Isso é uma coisa que acho que todo ser constata ao chegar ao mundo espiritual, que é a vida verdadeira, e perceber que recebeu uma dádiva. É um estágio aqui onde as dificuldades que a gente tem que enfrentar e as relações que a gente precisa construir são a nossa conquista para nos melhorarmos. E às vezes a gente fica atrás de tanta outra coisa. A gente fica atrás de poder, de fama, de riqueza, de imagem, de destaque. E quando chega do outro lado, percebe que 80, 90 anos foi jogar no lixo, né? Porque aproveitou para outras coisas, mas não para aquilo que precisava. Então eu creio que essa decepção que o Emmanuel destaca aí é alguma coisa que a gente precisa ficar atento, né? E olhar toda hora. Será que eu estou aproveitando a minha encarnação? E dentro dessa linha, por que nós somos mais competitivos do que colaborativos? Bom, nós temos uma herança da vida selvagem, nas raças primitivas, nas primeiras encarnações, então havia muita luta e o instinto nos ajudava nisso. O instinto de sobrevivência, ele que permitia que a gente sobrevivesse, se desenvolvesse. Então a luta e o extermínio do competidor era selvagem, mas era instintivo. Não havia responsabilidade nisso, né? Depois que a gente construiu a sociedade, a gente deixou de precisar disso. Só que essa repetição de acabar com o competidor ficou embutida no nosso subconsciente. Agora a gente precisa lidar com isso e substituir pela colaboração, que é o estágio atual, né? A dificuldade nossa em se melhorar, né? Essa dificuldade, nós temos mais discurso do que ação, né? E você fala de um tal método Agostinho, o que é isso? Bom, essa proposta de nós diariamente nos reavaliarmos. A proposta de Agostinho é diariamente nós fazermos uma avaliação de nós mesmos e verificar se há alguma escolha que a gente fez que não foi uma boa escolha, uma atitude que não foi uma boa atitude. Agora, tem que fazer isso todo dia. Quando está cansado, quando está calor, quando está frio, quando tem sono, quando tem fome. É uma coisa que implica na construção de novos hábitos, onde a gente precisa mudar aquilo que a gente faz e dar um pouco mais de atenção à construção da nossa própria espiritualidade, valores da nossa espiritualidade. E isso exige esforço, isso exige paciência, isso exige disciplina, né? Mas quando a gente consegue adquirir este hábito para a vida inteira,
Então a gente começa a ter uns insights, a gente começa a ter mais clareza ao perceber o que é uma melhor escolha, o que não é. O que me traz melhor crescimento e melhores relações com os outros do que o que eu estava fazendo antes. E aí uma questão de mudar é uma questão também de perseverança. Mas se eu nunca prestar atenção em como eu sou, como é que eu vou querer mudar? Como é que eu vou querer ir para um lugar se eu não sei onde eu estou? Como é que eu quero ir para Jacareí se eu não sei se eu estou em São José dos Campos, né? Então é preciso primeiro eu me conhecer. É o seguinte, como é que nós podemos interpretar você, inclusive, brilhantemente já discorreu sobre isso, aqueles 3 estágios da mente que o André Luiz cita lá no Mundo Maior. Eu só repeti, né? O mérito é do André Luiz, né? Porque lá no livro No Mundo Maior há um estudo sobre como é que a mente pode ser melhor entendida. Ele faz a comparação da mente com uma casa que tem um porão, que é o subconsciente ou nossas tendências do passado. O andar terra, que é o atual presente, as nossas relações atuais, nossas lembranças e as lembranças da vida atual, as relações da vida atual, e o primeiro andar, que seria o futuro, a nossa aspiração, aquilo que nós seremos quando a centelha divina despertar em todo o seu potencial. Então há a necessidade do estudo do porão, ou seja, saber o que está guardado lá dentro, para que a gente possa se conhecer melhor, saber lidar com as forças selvagens que ainda estão lá, para que quando a gente estiver vivendo o presente, de repente sai um leão lá do porão, né, e nos surpreende. Então, eu creio que essa comparação da casa de 3 pavimentos com a nossa mente, que o André Luiz concebeu, ajuda a gente a se conhecer mais. Ele, no livro No Mundo Maior, ele vai tratar de várias situações, de pessoas que estão enfermas porque se afundaram no passado, tem medo de viver o presente, então só tem reações animais. Ou pessoas que estão vivendo no presente porque têm complexos de culpa em relação ao que fizeram no passado. E aí tem uma vida de tanto desgaste das energias, querendo ganhar dinheiro, querendo resolver os problemas do momento, que elas se desequilibram. E tem pessoas que constroem castelo de sonho, ficam pensando só no futuro e esquecem das obrigações do dia. Então é possível enfermidade nos 3 níveis da mente. Esse livro é muito interessante para a gente poder se conhecer mais, né? Você ainda vê preconceito em relação ao espírita, né, de uma maneira geral, seja no âmbito profissional, algum tipo de preconceito ainda religioso? Olha, é o seguinte, nós temos estranhamentos pelas coisas que não fazem parte do nosso jeito de ser. Então, os preconceitos, eles são defesas do ser humano que ainda está lá um pouco no homem das cavernas, né? Todo mundo tem um preconceito. Vem alguém aqui, olha, eu professo lá um tipo diferente de filosofia, eu não conheço, eu acho que esse cara aí é meio diferente. Será que ele não é uma ameaça para mim? Tá? Então a gente, independente de ser espírita, católico, protestante, terá preconceitos em relação aos jeitos diferentes de ser, mas cada vez menos, à medida que a gente vai tendo menos medo, conhecendo mais, se ajudando mais, e a gente percebendo que não é ameaça. E dentro desta linha, você que tem tantos anos de atividade no meio espírita, até como dirigente, principalmente em relação à aliança, o que você nos diz quanto à percepção sua da aceitação maior ou está estagnada do espiritismo? Bom, a gente percebe que as ideias espíritas são cada vez menos estranhas às pessoas em geral. A gente percebe que os meios de comunicação têm multiplicado. Hoje em dia não é só o livro que entra silenciosamente na casa das pessoas. Hoje em dia os sites da internet entram silenciosamente na tela das pessoas. E isso tem dado muita oportunidade que as pessoas vejam, olha, essas ideias são interessantes, podem me ajudar. Então a gente não está realmente querendo que as pessoas todas se convertam ao espiritismo, mas se a gente puder ajudar para que o ser humano se torne o melhor ser humano, né? Então aí as ideias da doutrina espírita vão começar a circular pela Terra. Ninguém vai ficar cobrando o royalty, nem dizer, nós que estávamos certos. Não é nada disso, né? Ao contrário, tem muita coisa que a gente não pode dizer isso, né? A gente, na verdade, todos nós somos aprendizes do que a gente precisa fazer, do que a gente precisa melhorar. Então,
se as ideias espíritas e todas as ideias de todas as religiões, a paz, o bem, a oração, a fé, o testemunho, a persistência que está presente em tantos exemplos de religiosos de outras correntes religiosas, se tudo isso puder melhorar o planeta Terra, que valeu, né?